Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Desejamos que Deus esteja vos abençoando e que o nosso canal, que os conteúdos do nosso canal esteja contribuindo para que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre você, sobre seu lar, sobre sua família. Nosso desejo é que a cada acesso aqui no nosso canal, os nossos conteúdos estejam contribuindo para a sua fé, contribuindo para a elevação do seu nível de fé em Deus, através da sua palavra. Nosso desejo é que os hinos que nós postamos aqui estejam contribuindo para fazer o seu dia melhor, mais feliz e possa então estar contribuindo para te aproximar mais de Deus. Que as meditações, as orações estejam contribuindo para que estejam surtindo efeito, né? No sentido de contribuir para que você esteja se aproximando mais de Deus, se alinhando a sua vida de acordo com a palavra de Deus e possa estar assim tendo, através do mais conhecimento da palavra de Deus, tendo alimentada a sua alma, porque a palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, nosso espírito, não é? Que nos faz fortes espiritualmente falando. E uma vez que nos faz forte espiritualmente falando, ajuda-nos a evitar ficarmos doentes, né, espiritualmente. A palavra de Deus, ela é vitamina, assim como o nosso corpo precisa de um bom alimento, precisa às vezes complementar com vitamina, né? Porque precisa complementar com vitamina no corpo, no sentido natural. Porque a nossa alimentação é fraca. A nossa alimentação, os alimentos transgênicos, alimentos artificiais, alimentos híbridos, né, misturados, vão fazendo com que o alimento se torne fraco, que vá perdendo. Às vezes, existe a presença de vitaminas ali naquele alimento, mas como está misturado, o nosso organismo, no sentido natural, não consegue absorver as vitaminas, os minerais, os elementos que o nosso corpo precisa para que nós possamos ter saúde. E com a palavra de Deus não é diferente. Nós podemos oferecer para o nosso corpo alimento espiritual, no sentido de leitura bíblica, no sentido de pregações a respeito da palavra de Deus, mas se ela está misturado, se essa pregação, se esse conteúdo está misturado com alguma coisa, misturado com sistema organizado, misturado com denominação, misturado com credos de uma determinada linha religiosa, misturado com tendências de uma determinada linha religiosa, misturado com conhecimento humano, ao invés de o Espírito Santo estar vivificando a palavra de Deus, isso faz com que ela permaneça sendo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, mas ela está misturada com algo. E a partir do momento que ela está misturada, o nosso corpo, o nosso espírito, acaba tendo dificuldade de absorver as vitaminas, os minerais, no sentido espiritual. E aí a nossa alma fica enfraquecida, né? Nossa alma continua com fome, necessitando de alimento. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós vamos alimentar o nosso espiritual. É preciso tomar muito cuidado com que tipo de alimento nós estamos alimentando o espiritual. No sentido natural, é mais difícil porque você vai no mercado, a não ser que você plante aí no seu quintal
Mas se você tem espaço, faça a sua horta, né? Mas muito dificilmente você vai conseguir plantar arroz, feijão, né? No meu caso aqui do Brasil, que a gente se alimenta basicamente de arroz e feijão, como é que você vai plantar, produzir o próprio arroz, o próprio feijão, né? Para sua alimentação diária? E carnes, e né, proteínas, enfim, e verduras, e frutas. Você vai construir, tu vai plantar tudo aí dentro do seu quintal, dentro do seu espaço. Isso é impossível, a gente tem que adquirir de fora, externamente, né? O que faz com que a gente compre aquilo que é possível comprar, aquilo que é disponível para comprarmos. E não encontramos naturalmente um alimento puro como no meu tempo de criança, que não é tanto tempo assim, mas no meu tempo de criança tinham alimentos muito mais puros do que temos hoje. Então a gente não tem muita opção, tem que comer aquilo que tem. Agora, prezados, com relação à palavra de Deus, nós não precisamos comer aquilo que tem, ou qualquer coisa que tiver. Não. Com relação à palavra de Deus, Deus permanece o mesmo. E Deus nos oferece alimento puro, alimento sem mistura. Aí sim é opção. Aí sim você, se queremos alimentar a nossa alma com um alimento misturado, aí é uma questão de decisão nossa. Se nós queremos alimentar a nossa alma e correr o risco de ficar doente espiritualmente, não é por falta de opção de verdadeiro, porque o verdadeiro existe. O verdadeiro é a palavra de Deus revelada através de uma mensagem que não é uma pessoa quem trouxe, foi Deus através de um mensageiro, ou seja, veio pelo canal correto, sem mistura, sem nenhuma tonteria. Então nós temos a opção de alimentar a nossa alma com o alimento correto. A questão é decisão. O que é que eu vou decidir, que você vai decidir com o que vai alimentar a alma? Eu vou alimentar de alimento puro ou eu vou aceitar alimentar-me espiritualmente falando com alimento misturado? Então, no sentido espiritual, nós temos o original e podemos nos alimentar do original, sem nenhuma mistura. E é isso que nós procuramos trazer aqui, né? Não estamos defendendo uma religião, não estamos defendendo uma linha filosófica, religiosa, uma nova linha, uma nova opção, não. Estamos procurando trazer aqui um incentivo, uma inspiração para que você, que ainda não conhece, conheça o original, que é a palavra de Deus vindo através de um mensageiro, e então alimente a sua alma com o original, sem correr o risco de ficar doente espiritualmente. Então, se você nunca ouviu falar a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para esses dias, tem link aqui debaixo dos nossos vídeos que leva para uma série que tem aqui no nosso canal, se chama Você Crê na Bíblia? E ali nós apresentamos o programa de salvação de Deus para a humanidade. Se você já conhece, então fica mais familiarizado com as citações que fazemos aqui nos nossos conteúdos. E veja, nessa linha de pensamento, nós abrimos a Bíblia em Amós 3:7. Se você ainda não conhece, tem sua Bíblia, gostaria de ler, leia conosco. Esse é o caminho que Deus traz para cada um de nós, o alimento natural, sem mistura. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Que profeta? Profetas? Hoje nós vemos profetas para todo lado, né? Muitos se auto-intitulando profetas. Como identificar o verdadeiro profeta? Profetas, no sentido plural, sempre existiu. Mas no meio dos profetas, sentido natural, isso não é novo, sempre existiu profetas. Mas Deus envia um
profeta. Aquele único profeta é o que traz a mensagem de advertência para o povo. Então, só por aí você já vai identificando entre os profetas como identificar o profeta. O verdadeiro profeta é aquele que não se auto-intitula profeta, mas ele é reconhecido. E reconhecido através não dele próprio, mas da mensagem que ele traz, que é sempre uma mensagem de advertência, é sempre uma mensagem de exortação, de correção, para que nós nos alinhemos a um sistema, a um credo, a uma organização. Não. Uma mensagem que nos leva a alinhar com a palavra de Deus revelada através do Espírito Santo. Então, esse é o verdadeiro profeta. Então, veja, pregando um dos seus sermões que compõe a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, o sermão chamado O Cristo Identificado de Todas as Eras está transcrito em literatura, né, de forma que nós podemos citar como parágrafos. E aqui no parágrafo 49, ele diz assim: cada vez que ele apareceu na Terra, no final de uma era, cada vez que ele, quem? Deus, ele sempre enviou um homem e o ungiu com o Espírito Santo, Cristo. O Espírito Santo é Cristo, o ungido, o Logos, e ele saiu e veio para identificar as palavras daquela era. A palavra de Deus vem aos profetas, ao verdadeiro profeta, como nós lemos agora em Amós 3:7. Diz a Bíblia, e identifica aquela era. Veja, ele não faz nada sem o homem. Agora, ele não pode fazê-lo. Preste muita atenção nisso, prezado irmão, irmã. Ele não pode fazê-lo em grupo. Não há segurança alguma nós estarmos afiliados a algum grupo, independente do que esteja pregando, e ter certeza de salvação porque nós estamos afiliados a esse grupo A, B, só porque estamos afiliados em um grupo. Ele não pode fazê-lo em um grupo, não se pode fazê-lo, nunca foi feito. Ele nunca usou um grupo, nunca o fez. Ele só usa uma pessoa. E ele trata com ele usa só uma pessoa. Israel foi salvo como nação, mas você será salvo como indivíduo. Ele trata com uma pessoa. Ele tinha ele nem sequer tinha um Moisés e Elias ao mesmo tempo. Ele não poderia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Ele não poderia ter João e Jesus ao mesmo tempo. Ele sempre tem porque ele coloca essa pessoa em sua vontade divina. Agora preste atenção, agora que vai ficando mais profundo. Nós dissemos que o verdadeiro profeta nos leva à exortação. Ele nos exorta, ele nos corrige. Então preste atenção aqui, porque vem correção para nós. Para mim, para você, para nós. E esse é o objetivo da mensagem que Deus tem nos enviado. É para nos corrigir, para nos alinhar de acordo com a palavra. Ele sempre nos disse, o mensageiro sempre nos disse, examine as Escrituras. E ele não está trazendo uma mensagem nova no sentido de examine as Escrituras. Foi o próprio Jesus quem disse. Então, ele, ungido pelo Espírito Santo, diz aquilo que diz as Escrituras. Esse é o verdadeiro profeta, sem trazer nenhuma distorção. O verdadeiro profeta não distorce nada. Ele nos ajuda a nos alinhar de acordo com a palavra, nos ensina o caminho para que nós possamos compreender a palavra. Não é que ele vai esclarecer, ele vai abrir a nossa mente. Não, quem abre a nossa mente é o Espírito Santo, não é o profeta, não é nem mesmo a sua mensagem. Ele nos ensina o que é que nós precisamos buscar que abre a nossa mente para que nós possamos compreender. Ele vem para nos exortar, para nos acordar. E aí nós acordamos, buscamos o que precisa ser buscado e aí começamos a compreender as Escrituras. Veja. Então, se começássemos esta noite, se eu tivesse
um homem, algum homem aqui que eu escolhesse, concordássemos em doutrina perfeitamente, começaríamos um pequeno grupo. É o que acontece. Pega duas pessoas que pregam a mesma coisa e já forma um grupo. E logo tem 3 e 4 e vai formando um grupo. E aí começa a pregar, defender, que para ter certeza de salvação tem que estar afiliado naquele grupo. Isso é mentira. Isso é enganação. Não caia nesse tipo de enganação. Só existe uma forma de você ser salvo. É individualmente, é criando relacionamento pessoal com Deus. Indivíduos relacionando-se diretamente com Deus. Já dissemos aqui, então não pode congregar? Deve ter onde congregar, deve ter um líder, um pastor que vai te orientar, que vai te ajudar a seguir, a manter esse companheirismo, né? A seguir alinhado, inspirado a buscar mais conhecimento da palavra de Deus, conhecimento a partir de encher-se do Espírito Santo, deve, mas não ficar de olho nesse líder e ficar seguro só porque está em companheirismo ou congregando. Isso não é certeza de salvação. Veja, daqui a um ano teríamos tantos reis ali, bem, seria uma vergonha. Isto é certo, eles entram como parasitas, pessoas que nem creem direito na Bíblia, não crê no que nós estamos trazendo aqui, não crê na mensagem, mas entra como parasita, com outros interesses. Portanto, isso nunca foi o sistema de Deus. Deus não pode mudar. Ele trata mesmo como um indivíduo. Ele fez isso através das eras, ele sempre fez isso. E sua característica é identificada para aquela era. Agora, nunca se esqueçam disso. Preste atenção, nunca se esqueçam disso. Sua característica é identificada naquela era. Então esta é a maneira de Deus. A maneira de Deus é trabalhar individualmente. Os indivíduos podem congregar? Sim, e devem. Os discípulos congregavam, os discípulos se reuniam para partir o pão, para lavar os pés, se reuniam para falar de Jesus, mas individualmente, cada um deles, lá em Atos 2, recebeu o Espírito Santo. Línguas como de fogo foram repartidas e cada indivíduo recebeu o Espírito Santo. A mensagem que nós estamos trazendo aqui, que está perfeitamente alinhado com a palavra de Deus, porque ela não pode estar desalinhado. A mensagem tem que ser alinhada, ela tem que nos levar a crer na palavra de Deus. O próprio Jesus disse, examinai as Escrituras. Então a mensagem que Deus tem nos enviado através desse mensageiro nos leva a compreender as Escrituras. Por quê? Porque a mensagem nos leva a buscar algo, o Espírito Santo, que é quem nos faz a compreender as Escrituras. E a partir do momento que nós compreendemos as Escrituras, que recebemos o Espírito Santo individualmente, como aconteceu com os discípulos, então nós podemos congregar como eles congregavam e podemos compartilhar a alegria de ter o Espírito Santo como eles faziam, não é? Isso é voltar ao original. E não ficamos seguros por estar em companheirismo, mas ficamos seguros por ter esse relacionamento pessoal diretamente com Deus. E aí nos reunimos para compartilhar das grandezas que Deus tem feito conosco. Amém? Desejamos que isso fique claro para os irmãos. Se não ficar muito claro, ouça novamente, ore, peça a Deus que te ajude a compreender, para que você não caia em nenhum laço, nenhum engano nos dias que nós estamos vivendo. Que mais tem é engano, que mais tem é mistura, mas Deus tem uma mensagem pura, sem mistura, que nos leva a ter fé de rápido. É o que nós desejamos para você, para mim e para vocês que estão acompanhando essa programação. E agora nós vamos falar com Deus e vamos entregar a Deus a sua necessidade, os seus problemas, repreender
todo o mal, porque a palavra de Deus tem poder. Creia que você vai ser curado, vai ser liberto, vai ter atendido a sua necessidade. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, como temos orado, o meu desejo, Senhor, é que o meu irmão, que a minha irmã tenha esta clareza, para não ficar enganado, sendo enganado, enganada por pessoas que estão manipulando a fé deles e levando-os a acreditar que basta estar afiliado, já tem segurança de vida eterna. Senhor, mas o Senhor pode abrir o entendimento do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa compreender que, assim como aconteceu com os discípulos, cada um de nós precisamos do Espírito Santo, do batismo, do verdadeiro batismo do Espírito Santo, aquele que abre a nossa compreensão espiritual para que nós possamos examinar as Escrituras e compreendê-las, compreender a totalidade da Escritura. Isso é o que eu desejo para o meu irmão, para a minha irmã que está orando comigo agora. E Pai, se a necessidade dos teus filhos que estão aqui em companheirismo conosco através desse compartilhamento de conteúdo, se eles estão enfermos, ó Pai, nós unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, pelo poder da tua palavra, vivificada no nosso coração, pela fé que o Senhor tem nos dado no sacrifício, no sangue derramado no Calvário, que levou sobre si, que pagou o preço das nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, nossas opressões. Por isso, ó Pai, nós repreendemos toda a obra do mal, enfermidade, depressão, ansiedades, doenças incuráveis, problemas insolúveis, tudo está repreendido para que haja gozo, alegria, paz, saúde na vida e no lar do teu filho, da tua filha que está nos acompanhando agora, para que haja testemunhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos, porque cremos no atendimento de cada necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ficamos por aqui, mas nos falamos em breve nos conteúdos aqui do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima oportunidade. Até breve.